Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Essa semana falamos sobre algumas empresas, resultados do primeiro trimestre muito bons. BTG, falamos da Azul, falamos de algumas empresas, a JBS, que performaram muito bem. Os resultados normalmente estão vindo bons desse primeiro trimestre. Falando sobre a Azul, tinha saído uma matéria que eu queria compartilhar com vocês. A empresa disse que as reservas de passagem seguem firmes, mesmo com o repasse de preços, né? Então, os executivos da Azul afirmaram que a demanda por passagens aéreas segue firme, mesmo com os recentes aumentos de preços, e que seguirá com a expansão de receita nos próximos trimestres, a despeito da atual situação econômica do país e do mundo, que pressiona custos e também o orçamento da população. A crença em um cenário melhor foi compartilhada durante a apresentação da Azul com analistas e investidores, realizada no dia 9 de maio. Após a apresentação dos resultados, eles deram esclarecimentos aos analistas, responderam a perguntas. David Neeleman, diretor executivo, o CEO da companhia, ele disse que sabemos que vários de vocês estão preocupados com a possibilidade de nós continuarmos fazendo nossa receita crescer. Nós lembramos a você que o Brasil é uma economia muito ligada às commodities e que muitas delas estão em seus preços recordes. Há um grupo de pessoas fazendo mais dinheiro do que nunca, disse ele. Segundo comentou, as reservas para junho, julho e agosto estão muito sólidas, mesmo com o recente repasse de preços. Nós olhamos para as nossas reservas e vemos oportunidades para melhorar ainda mais os nossos preços. Acreditamos que o Brasil continuará a ser um mercado em crescimento, em expansão. A Azul teve reservas recordes no mês de março. Ela registrou reservas recordes, mesmo com as tarifas tendo um acréscimo de 40%, se você olhar o período de fevereiro a abril. Os executivos da Azul destacaram a performance do primeiro TRI, vista como muito positiva, a despeito dos problemas ainda que tivemos nesse início de ano com a variante Ômicron, principalmente no mês de janeiro. Os resultados se dão com o impacto positivo do forte mercado interno, o que mostra a capacidade do país de crescer, diz John Hodgson, também executivo da Azul. A empresa entende que a alta dos preços, com esse crescimento de preços, com os ajustes, a própria manutenção de fatia do mercado, nosso objetivo é aumentar ainda mais a capacidade de voos de uma maneira disciplinada, o que suporta as nossas vantagens competitivas de fazer a nossa receita crescer de forma combinada com a alta qualidade operacional. Os executivos destacaram que a Azul gastou 30% mais no primeiro trimestre de 22 do que 19, base de comparação utilizada por conta dos impactos da Covid nos últimos 2 anos. Isso mesmo com uma alta de 75% dos gastos com combustíveis, uma apreciação de 39% do dólar frente ao real e 3 anos de inflação. Quanto ao aumento de gastos, além da eficiência, a Azul destacou que vê a forte demanda atual como uma garantia de que ainda há espaço para crescimento, ainda há espaço para repassar custos, como possíveis reajustes previstos também ainda nos meses de junho e agosto. Não vemos resistência por parte dos clientes a essa alta de preços, olhando para as nossas reservas. Apesar de todos os desafios, esperamos um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 4 bilhões para este ano e de 5,5 bilhões em 2023. Então, são um pouco dos dados e das, vamos dizer assim, visões dos líderes da Azul. Estude a empresa, acompanhe a empresa. Se você quer investir numa empresa, conheça antes de começar a investir. Depois que adquirir as ações, acompanhe tudo o que sai sobre elas e, em especial, o que falam os líderes dessas empresas. Tiver dúvidas, consulte o canal de RI, canal de Relação com os Investidores. Não fique se deixando contaminar pelo ruído do mercado, pelo barulho da mídia financeira, pelas dicas de internet ou de analistas de banco ou de corretoras. Foque na empresa.
precisamos acompanhar a empresa. Por isso, não devemos ter muitas empresas em nossa carteira. A quantidade de ações deverá ser a quantidade que você consegue acompanhar. Eu, por exemplo, costumo acompanhar no máximo 7 empresas, 8 empresas. Não acompanho mais do que isso. Serve aí como um parâmetro, uma referência para você refletir sobre a quantidade de ações que você deve ter. Muito bem. Quem precisa gastar com rede própria no futuro da internet fixa? Essa foi uma chamada do site Tecnoblog. Quem precisa gastar dinheiro com rede própria no futuro da internet fixa? O assunto das redes neutras é um tanto curioso. Estamos falando aqui de um modelo em que as operadoras e provedores alugam uma infraestrutura já instalada e a partir dela oferecem seus serviços. A banda larga fixa é a principal modalidade. Um provedor local, por exemplo, pode oferecer pacotes numa determinada região. O cliente contrata o provedor, mas na prática estará usando a infraestrutura de uma outra empresa. Daí o aspecto de neutralidade. Dadas essas características, pode ser difícil para o cliente entender quem de fato é o responsável pela sua internet. É bem provável que a maioria jamais saiba que o provedor contratado não é o responsável pela rede, sendo apenas mais um locatário que compartilha da mesma. O interessante é que na prática isso não é necessariamente um problema para o fornecedor da rede. O que importa de fato é que a infraestrutura seja robusta, de modo que os clientes, tanto os outros provedores quanto o usuário final, não tenham motivos para se preocupar. No fim das contas, isso é o que vai garantir o sucesso deste modelo. A maior empresa de rede neutra do país é a Vital, empresa hoje do 100% do grupo Oi, e que vai ser, a partir agora da anuência prévia da Vital, concedida pela Anatel, vai passar a ser uma empresa com 2 sócios controladores, o BTG Pactual e a Oi. A Oi vai ficar com 42,1%, enquanto que o BTG vai ficar com 57,9%. A empresa nasce já com 400 mil quilômetros de fibra instalada, avaliada no ano passado, que foi o ano do leilão, em 22,3 bilhões. O BTG vai pagar 12,9 bilhões a Oi por essa empresa. Depois vai haver incorporação da Globenet, que possui aí uma estrutura de cabos submarinos, 25 ou 26 mil quilômetros de cabos submarinos. Ao fazer essa incorporação, provavelmente o valor da Vital vai aí para próximo de 25 ou 26 bilhões de reais, né, com essa incorporação. E aí hoje é a principal empresa de rede neutra do país a servir as outras operadoras que queiram se utilizar dela. Não somente a Oi vai estar utilizando essa infraestrutura, mas também poderá estar utilizando a Vivo, a Claro, a TIM e os pequenos provedores igualmente. A empresa conta com equipes de campo para atuar na eventualidade de qualquer tipo de necessidade de manutenção. Isso também é uma oportunidade para os pequenos provedores, né? Um dos pontos mais enfatizados quando se fala de redes compartilhadas são as oportunidades abertas para os novos provedores, sem a necessidade de construir a própria infraestrutura, que é o que é mais caro nesse caso, né? Mais players poderão acessar esse mercado. Nesse contexto, os provedores regionais poderão continuar existindo. Segundo Rafael Marques, a fatia do mercado ocupado pelos provedores locais é maior do que a fatia dos grandes provedores tradicionais. Nesse sentido, tornam-se protagonistas num país onde a inclusão digital ainda é um desafio enorme. E a otimização sob a ótica do investimento é também interessante observar que isso vai ser um acelerador de entrada em novos mercados. Permite que o provedor do interior do Nordeste possa se lançar, por exemplo, numa capital do sul do país, sem precisar ter uma presença de rede regional, porque vai utilizar a rede de fibra compartilhada que está sendo disponibilizada pela Vital. Importante entender tudo isso sob essa ótica de perspectiva, de possibilidade, mas não descartando o entendimento que a gente vem aqui acentuando já desde o ano passado, de que nós vamos passar sim por um período de consolidação. Você vai ter
3 ou 4 grandes players nacionais, dentre eles Oi e Vivo com certeza, Oi e Vivo com certeza, e mais atrás aí a gente tem Claro, TIM e pode ter mais algum, né? Essa consolidação vai acontecer, mas isso não significa dizer que pequenas empresas não poderão ter espaço nos mercados em pequenas cidades, em cidades que não sejam tão estratégicas para as grandes empresas, enfim, haverá mercado, mas nós veremos, sem dúvida nenhuma, um grande processo de consolidação. Ele já está acontecendo desde o ano passado. Lembrem do vídeo que fizemos falando sobre a EB Fibra. Estamos falando sobre diversos outros exemplos de aceleração de aquisições que estão acontecendo, né? E, naturalmente, as grandes empresas provavelmente vão comprar empresas médias, como é o caso da EB Fibra, né? Essas empresas médias que já adquirem um certo tamanho, aí sim elas se tornam relevantes para serem adquiridas pelas grandes. Veremos esse movimento também acontecendo, não se iludam. Isso está acontecendo na área de saúde, isso aconteceu na área dos bancos, isso aconteceu nas corretoras, isso acontece em diversos segmentos de mercado. Isso é natural quando a gente entende a lógica do capitalismo, né? Isso é natural. Então, precisamos entender esse tipo de movimento, certo? Uma outra coisa que eu queria destacar nesse vídeo sobre a questão do trabalho híbrido. A Cisco entende que isso veio para ficar, é uma nova realidade, as pessoas estarão trabalhando em casa e nos escritórios. Isso é o trabalho híbrido. Ora em casa, ora nos escritórios, ora em casa. O presidente da Cisco entende que este será o novo normal em muitas empresas. Ele veio para ficar, o trabalho híbrido. A Cisco já está, vamos dizer assim, ajustada a essa nova realidade. Isso já é realidade na Cisco. Começou por conta da pandemia, né, a questão do trabalho do home office, e agora, já com o arrefecimento do pior da pandemia, o trabalho híbrido começa a se materializar, se concretizar. Os líderes precisarão se ajustar a essa nova realidade, é isso que o presidente da Cisco entende que precisa ser trabalhado com as lideranças, o Ricardo Mussi, que é o CEO da Cisco. Cisco que já foi presidida, o gigante de tecnologia norte-americano, que já foi presidido pelo Rodrigo Abreu, que hoje é o presidente da Oi, né? Então ele acredita que é preciso que as lideranças entendam que é aquela coisa de ter que ter o colaborador, o funcionário dentro da empresa o tempo todo, isso faz parte de um passado. Ele precisa trabalhar a mente para uma nova mudança cultural de ter esse modelo híbrido como uma possibilidade e que isso muitas vezes gera satisfação por parte do funcionário, isso gera inclusive aumento de produtividade, né? Óbvio que isso tudo depende da responsabilidade de cada pessoa, né? A Cisco está adotando o modelo híbrido já há algum tempo e, na verdade, eles começaram a ter algumas experiências até antes da Covid começar a ser um problema, e é uma mudança cultural que eles estão acompanhando os resultados e que eles entendem que isso gerou benefícios para a empresa. Nos Estados Unidos, inclusive, eles reduziram o número de prédios ocupados, isso gerou ganhos financeiros para a empresa, reduziu custos, né? E houve aumento de produtividade em diversos ambientes que são monitorados, né, quando são adotadas essas dinâmicas, né? A Cisco Global determinou que nenhum funcionário precisa voltar ao escritório, ele só vai presencialmente se assim desejar, seguindo uma tendência. A pesquisa realizada pela Harvard Business School recentemente aponta que 81% das pessoas não querem voltar diretamente para os escritórios, ou então preferem ter uma agenda mais flexível. Então, essa questão da flexibilidade vai ser aí o novo, vamos dizer assim, o novo mote para esse novo normal no universo corporativo. Na nossa live com a Alceli Barroso, da IBM, ela já tinha apontado um pouco isso como uma tendência, né? Que a própria IBM também já vinha tendo experiências nesse sentido e satisfatórias, né?
e que isso é uma transformação, isso é uma tendência que vem se fortalecendo com o tempo, né? A Cisco utiliza uma plataforma de colaboração que é excepcional, a Webex, que foi desenvolvida pela própria empresa. Ela está disponível para empresas de todos os portes que queiram contratar essa ferramenta. Ela fornece absolutamente tudo que é necessário para uma experiência de colaboração híbrida, além de permitir videoconferências com recursos avançados de clareza de voz, como bloqueio de ruídos de ambientes externos. Por exemplo, se tiver uma reforma no vizinho, quem está do outro lado da tela não vai ouvir o barulho. A ferramenta também ganhou uma nova funcionalidade, que agora é a tradução em tempo real, que coisa excepcional, né? O interlocutor que fala, por exemplo, em inglês, será traduzido na mesma hora, durante a chamada, na conversa que está fazendo com o outro. Vamos imaginar que seja um cidadão indiano e que não domina o idioma. Então, a tradução é simultânea, acontece na mesma hora. É mais uma quebra de barreiras, disse o CEO da Cisco, né? A Webex também ela trabalha com uma base de criptografia reforçada de ponta a ponta, o que inclui aí a verificação de identidade, garante o sigilo e a segurança necessária para a troca de dados no ambiente corporativo. Tudo isso é importante por conta de todas essas invasões de hackers, toda essa atividade exponencial do cybercrime, né? Então a Cisco aí dando importantes contribuições. Esse mundo da tecnologia é maravilhoso e o mundo corporativo vem tendo ganhos excepcionais por conta desses avanços da tecnologia. Revoluções estão em curso, revoluções, e todas elas contribuindo para o aumento de competitividade, de produtividade, melhoria de qualidade, de eficácia, de eficiência. Tudo isso vem tendo avanços relevantes e significativos. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.